Você não está chegando. Uma mulher de 52 anos comparece à consulta na unidade de atenção primária para um check-up de rotina. Aí, o que eu marquei? 52 anos, tá, gente? Ela não apresenta sintomas mamários e não possui histórico familiar de câncer de mama. Aí coloquei, não, não tem sintoma mamário e não possui histórico familiar de câncer de mama. Relata que nunca realizou mamografia. Aí eu botei que só marquei nunca. E a mamografia. Durante a consulta, questiona sobre a necessidade de realizar o exame e solicita orientações sobre medidas preventivas para reduzir o risco de desenvolver câncer de mama, tá? É isso. Vamos lá. Considerando o caso apresentado, quais são as recomendações atuais para o rastreamento do câncer de mama em mulheres assintomáticas na faixa etária da paciente? Essa é uma pergunta. Depois, disputa a periodicidade e os métodos indicados, baseando-se nas diretrizes nacionais. Lembrando sempre, gente, que existe um conflito entre o Ministério da Saúde e Febrasgo, né? Então, a gente está numa prova de Ministério da Saúde, a gente vai seguir o que o Ministério da Saúde fala. A Febrasgo fala que tem que começar bem antes, tá? Mas, como a gente está no Ministério da Saúde, é essa a nossa fonte. E é isso que a gente vai usar, ok? Tanto que fala diretrizes nacionais. Dessa vez, Febrae. Vamos botar a resposta do nosso aluno na idade. As recomendações atuais para o rastreamento do câncer de mama em mulheres assintomáticas começam aos 40 anos e vai até os 72. Ela deve fazer os controles a cada 2 anos e o estudo que se faz é a mamografia. Então, caramba, parece que a Beth tinha me mostrado essa resposta. E não foi. A pessoa seguiu a Febrasgo. 40 anos é Febrasgo, tá? Não é Ministério da Saúde. Infelizmente, essa questão estaria errada, toda errada. Porque o Ministério da Saúde fala de 50 a 69 anos. Como é uma prova do Ministério, eles não vão aceitar o que a gente fala na Febrasco. Até porque você está no ambulatório do SUS, chega uma paciente com 40 anos, você não vai poder pedir mamografia para ela, se não mamografia de rastreio, entendeu? Se não tiver uma indicação precisa de pedir uma mamografia, entendeu? Você não vai conseguir, a paciente não consegue fazer o exame pelo SUS. Por quê? Pelo SUS a partir dos 50 anos. Tá bom? Vamos lá, joga o nosso gabarito, Beth, por favor. Gente, parece que eu sabia qual era a resposta. Tô tendo bola de cristal, hein? Será que vai cair um partograma, Beth? Olha Vai lá, cair hein? essa questão exatamente com esse cartograma, porque aí todo mundo passa, tira 10, tá, ó. É, isso Show. aí, isso aí. Vamos lá. De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde do Brasil, o rastreamento do câncer de mama é recomendado para mulheres entre 50 e 69 anos, por meio de mamografia bilateral realizada a cada 2 anos, tá? Essa recomendação baseia-se em evidências que indicam que a mamografia bienal nessa faixa etária reduz a mortalidade por câncer de mama. No caso da paciente de 52 anos, é indicado iniciar o rastreamento com mamografia e mantê-lo bienalmente até os 69 anos, caso a paciente apresente mamografia normal. Por quê? Se a mamografia vier alterada, aí tem a questão lá dos BIRADs, o que a gente vai fazer? BIRADs 3, repete em 6 meses, e aí cada um tem as suas condutas que a gente vai fazer conforme os BIRADs lá, tá bom? Alguém botou alguma coisa aqui, deixa eu só ler rapidinho. Doutora, fala uma questão aí para a prova. Outro tema para fechar. A gente tem tanta coisa. Eu pedi para a Beth botar esse de mama, porque eu senti falta. Tá vendo como é bom a gente rediscutir aquilo que a gente sempre discute? Lembra que eu te pedi? Falei, Beth, vamos botar um casinho de mama. Foi. Eu pedi. Mamografia, rastreamento, periodicidade de cada 2 anos, sempre muito bom mamas. Normalmente, autismo das mamas, não é considerado método de rastreamento, isso aí.
Mulheres com alto risco, primeiro grau, ok. Nascente valorizado, iniciado antes. Exatamente. Isso aí. Sou primeiro. Perfeito, Neilson. Tá até mais bonito que o nosso trabalho. Vamos para a próxima, amores. A próxima pergunta. Identifique os principais fatores de riscos modificáveis, ou seja, aquilo que a gente pode fazer para modificar, né? Já está dizendo. Associados ao câncer de mama e propõe estratégias que o médico generalista pode implementar na atenção primária para auxiliar a paciente na redução desses riscos. Ou seja, ele quer duas coisas aí: principais fatores de riscos modificáveis, tá? E como que o médico da família pode auxiliar essa paciente a fazer as medidas para a redução desse risco. Essa questão, gente, também seria uma questão facilmente de medicina de família, tá? Poderia cair medicina de família também. Vamos lá, Beth, coloca aí pra gente. Dentre os fatores de risco modificáveis para câncer de mama, podemos citar os seguintes: tabagismo, etilismo, obesidade, história familiar, fatores hormonais, sedentarismo. O médico generalista pode contribuir na atenção primária, orientando, orientando sobre cada uma dessas condições, que inclui incentivar a mudança do estilo de vida com adesão a atividades físicas, direcionar a paciente ao grupo de apoio ao tabagismo da unidade, orientar sobre alimentação saudável, seguir o protocolo de rastreamento para mulheres que têm histórico familiar, investigar em consulta clínica quando iniciou a menarca e qual idade fez a menopausa, realizar palestras educativas sobre fatores de risco envolvidos na doença. Ok. Tem bastante coisa, gostei da resposta. Esse da menarca, eu só não colocaria isso, tá? No investigar, você quando iniciou a menarca, com qual idade fez a menopausa. Isso aí já é normal de todas as consultas, entendeu? Isso aí eu não colocaria, tá? Mas vamos para o nosso gabarito, que tem bastante coisa aí que a gente colocou, tá ótimo, tá? Questão da história familiar, que a gente nem colocou aqui, mas que, na verdade, a história familiar também não entra, porque, né, estaria errado aí a história familiar. Volta lá, Beth, rapidinho, só para explicar. A história familiar ela está errada porque ela não é um fator de risco modificável, tá, gente? E a gente quer fator de risco modificável. Então, ali, na resposta do colega, não entra a história familiar. Porque a história familiar você não tem como modificar, tá? Então, ali, aquilo ali estaria errado. Depois eu falo a pontuação. Vamos lá para o nosso gabarito. Os principais fatores de risco modificáveis para o câncer de mama incluem obesidade e sobrepeso, especialmente após a menopausa, sedentarismo, consumo de álcool, tabagismo, tá? Esses são os principais e como que o médico generalista ele pode ajudar. Orientar sobre uma dieta equilibrada, e aí a gente falou um pouquinho mais sobre a questão da dieta equilibrada, estimular a prática de atividade física, aconselhar a redução ou abstinência do consumo de álcool e oferecer suporte para a cessação do tabagismo, tá? Era esse o gabarito que a gente queria que vocês colocassem. Todos esses são fatores de risco modificáveis. História familiar a gente não tem como modificar, tá bom? Vamos voltar lá na questão, só para eu dar a pontuação. Então, na verdade, poderia até entrar, porque você é um fator de risco modificado, né? Exposição à radiação. Pode até entrar, tá? Mas o que no manual do Ministério da Saúde fala são esses que a gente colocou aqui. Então, só para vocês ficarem atentos. Então, aqui perderia, né, a questão da história familiar, fatores hormonais também não entraria, tá? E essa parte sobre doenças valia.
três pontos, né? Essas duas alternativas erradas, a gente já vai ter que tirar aí pelo menos, vamos dizer, meio ponto, mais aquela questão ali de menarca e tudo mais. Meia questão, Beth, um ponto e meio, tá? Ok. E, por último, como o médico pode abordar a educação da paciente sobre a importância da adesão ao rastreamento e às medidas preventivas, considerando possíveis barreiras culturais e socioeconômicas? Parece igual a outra questão, mas não é, gente. Tem coisa diferente. Aqui é literacia em saúde, educação em saúde, tá? É diferente. O que ele quer é como que o médico pode ajudar a paciente, explicar a paciente por que que o exame é importante, por que que as medidas são importantes, por que que você... isso se chama literacia, educação em saúde, tá? É diferente da pergunta número 2. Vamos ver o que a pessoa respondeu, Beth. O rastreamento pode ser feito de qualquer forma oportuna, assim como a assistência social pode facilitar a comunicação entre o médico e a comunidade. Pode ser feito também palestras com orientações sobre fatores de risco, visitas domiciliares de pacientes por meio da atenção primária e auxílio da equipe multidisciplinar para ajudar nas informações de conscientização e diagnóstico. Então, mas o que que o médico está perguntando, o que que o médico pode fazer, né? Isso aí é um tudão, vamos dizer assim, né? Mas o médico ele pode explicar ao paciente por que que é importante, ele pode considerar a questão tipo, eu quero que ela faça uma dieta saudável, mas o paciente não tem dinheiro para comprar comida. Então, como é que ele vai ajudar o paciente nessa forma? Era mais isso que a questão estava querendo, tá? Então, vamos colocar nosso gabarito para vocês entenderem. Olha só. Para promover a adesão ao rastreamento, as medidas preventivas, o médico pode fornecer informações claras e acessíveis, utilizar linguagem simples e materiais educativos e visuais para explicar os benefícios do rastreamento e as medidas preventivas. Isso é muito importante, gente, até porque tem muita paciente que, às vezes, ela anota um nódulo, ela vê alguma coisa e ela não vai ao médico por medo. E se a gente orienta ela que quanto mais precoce ela for, se ela fizer o rastreamento, mais chance ela tem de ficar curada, isso aí a gente já recupera, olha quantos pacientes, entendeu? Às vezes a gente pode pegar uma paciente que tinha um tumor operável, que ela vira inoperável e que não vai ter mais tanta chance. Então, assim, é importante demais a gente explicar para a paciente com uma linguagem clara por que ela precisa fazer o rastreamento, porque ela não precisa ter medo, entendeu? Isso é importante. Considerar as barreiras culturais e socioeconômicas, reconhecer que fatores como baixa escolaridade, crenças culturais e dificuldades financeiras podem influenciar a adesão. O médico deve abordar essas questões com sensibilidade, oferecendo soluções viáveis, como encaminhamento para programas de apoio ou serviços gratuitos. Incentivar o empoderamento da paciente, estimular a participação ativa da paciente no cuidado com a sua saúde, reforçando a importância do autocuidado e da tomada das decisões informadas, facilitar os acessos ao serviço de saúde, orientar sobre os locais e horários de realização das mamografias e, se possível, auxiliar nos agendamentos. É isso. Olha como é diferente essa questão da questão número 2. Elas parecem parecidas, mas elas são completamente diferentes. Tá? Era isso que a gente queria que você se colocasse. Primeiro, falar de forma clara, entender, né, as individualidades de cada paciente e tentar ajudar de alguma forma, seja encaminhando para assistência social, seja conseguindo um serviço gratuito, colocar que a mulher ela precisa sim se cuidar, ela deve se cuidar, isso faz parte, né,
da autoestima também nossa. E também a gente pode facilitar, né? A gente pode ajudar, às vezes a paciente não sabe ler. Então a gente tem que ir lá, olha, fulaninho, se você não consegue marcar, se você não consegue orientar, você pede, né, a menina da recepção da UBS para ajudar aquela paciente, para conseguir marcar o exame dela, entendeu? A gente tem que, o médico ele tem que fornecer, né, instrumentos para que aquela paciente entenda a importância do cuidado, né? E no SUS a gente pega muito isso, a gente pega pacientes analfabetas. A gente pega Doutora, paciente que não tem. Oi, fala, quem está falando comigo? Felipe, doutora, não é isso? Gustavo. Não, Gustavo. Ah, Doutora, desculpa, dentro, desculpa. dentro do que é essa educação e conscientização, nós poderíamos também falar sobre a promoção e prevenção de saúde. Falo na seguinte forma, como se fosse um tema familiar, né? Médico da comunidade de família. Então, a gente poderia falar em questões de rodas de conversas, dentro de campanhas, Exatamente. poderia também? Poderia sim. Foi aquilo que eu te falei, que eu tinha falado antes. Essa questão, ela pode muito bem cair em medicina de família também. Ela tem muita coisa de medicina de família. Então, tem toda essa questão de conscientização, de literacia, e a gente tem que pensar como médico, né, generalista, e tem toda essa questão da UBS, de grupo de apoio, de caminhadas, de tudo isso, né, que a gente pode envolver a paciente, tá bom? Ficou claro, gente? Deixa eu só mudar a pontuação lá, Beth. Deixa eu voltar. Pronto. É, eu acho que assim, eu daria 0,5. Porque faltou muito falar o papel do médico. O que, que o médico precisa fazer? Se a gente for comparar lá com o nosso gabarito, está faltando muita coisa da parte do médico. Falou-se muito da equipe multidisciplinar e tudo mais, que é importante, mas dentro de uma equipe multidisciplinar, o médico tem a importância de ser aquela pessoa que, vamos dizer, ele é o chefe da equipe multidisciplinar e ele tem o papel dele, cada um tem o seu papel dentro de uma equipe. E ele tem o papel também de conscientização da paciente, tá? Então, por isso que eu daria somente. Aproveitando bem os ciclos, tá? É isso. Acabamos, né? Alguma dúvida aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? E aí, vocês, o que vocês acharam do nosso da aula do patograma? Foi tudo claro, nosso último encontro. Triste porque é a Ah, eu última, também né? estou triste. Eu queria pedir uma coisa, Beth, que aqueles alunos que não se sentissem envergonhados, a gente podia abrir a câmera para fazer uma foto, né? Para ficar aí do nosso último encontro. O que que você acha? Eu acho ótimo. Então, assim, Ah, eu ia gostar, porque depois, né, do make-up, pessoal entendeu? lá, é isso aí, vamos tirar uma foto para a gente guardar. Gente, eu quero que Vamos? todo mundo lá no curso, hein? Vamos lá. Aí, só aqueles que se sentirem à vontade, tá, gente? Quem tiver com vergonha não tem problema. Só pra gente guardar esse momento aqui no coração. Alguém foi procurar uma camisa. É bom ver o rostinho de vocês. Sei que Até já tá todo mundo cansado, final do dia e tudo mais, mas assim, vamos guardar de recordação esse momento. Para mim foi muito prazeroso estar com vocês, gente. Foi muito legal, eu acho que vocês evoluíram muito. E eu tô torcendo demais, demais, demais pelo sucesso de vocês. Demais. Peraí que tem gente pedindo para aceitar aqui, eu já tô, né, nem aceitando mais, meu Deus. Peraí. Quem, gente? Quero que Quem? todo mundo gabarite essa prova e que lembre aí, pelo menos de marcar, gente. Se vocês não lembrarem nada, lembra de marcar os pontinhos importantes, lembra disso. Lembra de mim na hora da prova.
Aquela chata que ficava toda hora mandando eu marcar, lembra, por favor. Que isso de tanto falar na cabeça de vocês vai entrar. Podemos fazer nossa foto? Ver se tá todo mundo aqui. Então tá. Vamos? Então, vamos. Peraí. Aguenta aí. Deu a gente, ó. Aí, prontinho. Aê, pessoal, adorei estar com vocês, foi bom demais, muito obrigada pelo companheirismo, por a gente ter essa empatia, eu achei que foi um grupo muito legal, estou muito feliz, Beth, estou muito satisfeita e eu acho que eles vão sair muito bem. E é uma pena ter acabado, Não, vou mas não pedir visa aí acabou, pra né? Beth. Não acabou. A gente É, vai se ver na segunda fase e estaremos não, todos não, juntos lá. segunda fase estarei lá, tá, gente? E ó que eu aplico a prova prática também, tá? Só para avisar para vocês. Tá? Então é isso, carrasca. Isso aí, nós vemos na cidade maravilhosa. É isso aí, galera. Vai ser bom que vocês vão ver, não vai estar calor, igual tá agora. Vocês vão curtir, tá Haha, bom? ainda vai estar um pouquinho mais fresco só, né? Vai estar melhor, porque agora tá insuportável, né? E aí vai estar É melhor, deve ser verdade, é lá para verdade. maio, É né? verdade. Tá bom, É isso, gente. Então, gente. obrigada, viu?